Então, né, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, por participar. Tá? Isso nos ajuda muito. Nós temos um canal no YouTube que é o Fala Psi. Então, assim, esse vídeo, logo após, né, a gente terminar a live, ele estará também disponível lá no YouTube. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Quem já se inscreveu, muito obrigada, tá ajudando muito esse canal a crescer. E quem não é inscrito, se inscreva, que é muito importante pra gente. Nós estamos com a meta de bater 500 inscritos. E tá, continua mudo, é isso? Para mais alguém continua mudo? Então nós temos, né, a meta de bater 500 inscritos, estamos quase chegando lá. Então assim, se inscrevam para ajudar mais pessoas a terem acesso a informações, a conteúdos bacanas. O canal ele trata sobre autoestima e amor próprio, mas envolve também outros temas de psicologia. Então esse canal ele tem o objetivo de agregar valor à sua vida, ajudar você a desenvolver seu autoconhecimento, sua autoestima, seu amor próprio, para que vocês possam ter, gente, uma vida mais saudável e também conquistar e continuar com a sua saúde mental, ok? Estão me ouvindo direitinho, né? Certo. Então, esse é o tema, né, que é Você é uma boa mãe? Então, assim, é um tema provocativo, realmente. É um tema que é pertinente, até porque nós estamos na Semana da Mãe, domingo, né, o Dia das Mães. E eu espero que vocês curtam com suas mães. Vocês que são mães também possam curtir com seus filhos, possam curtir esse dia que é tão especial. Ser mãe, né, não é só no Dia das Mães, são todos os dias. Mas a gente tira esse dia para fazer algo tão especial, que já é algo, já é tão corrido nas nossas vidas, né, no dia a dia, mas aos poucos a gente vai dando esse carinho. É um dia que a gente é homenageado e que a gente se deixa levar assim um pouquinho de mimo. Então, gente, eu gostaria que vocês também, né, compartilhem aqui comigo, deixem seus comentários aqui, suas dúvidas, tá? Se quiser, vamos interagir, isso é importante. Pronto, então assim, agradeço aqui a Alice, Matheus, Chandra, vocês que estão aqui, tá? Deixa eu ver quem mais. Keila. Então assim, o pessoal vai entrando, tá, gente? Mas eu já vou estar começando, a gente vai falando. Alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar também alguma informação, um sentimento em particular aqui, pode deixar, tá bom? Então assim, vamos lá. Por que eu escolhi, na verdade, esse tema? Você é uma boa mãe? Eu escolhi porque eu acho que é um tema pertinente, que eu vejo muito, assim, tanto em consultório, como na minha vida mesmo, né? Na minha vida como mãe e na minha vida com as mães que eu conheço. Que é essa pergunta interna que a gente fica. Eu sou uma boa mãe? E aí, gente, de onde é que a gente tirou isso de ser uma boa mãe? Ser uma boa mãe é uma construção social, ou seja, foi se construindo, né, figuras maternas, por exemplo, a Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, a genuína, a virgem, a pura. Então a gente vai fazendo a analogia mãe a essas figuras que nos são mostradas durante, né, todo o processo. E aí a gente vai, né, através dos filmes também, dos contos de fadas, quem nunca assistiu, e a gente vê as mães que são tão boazinhas, e depois a gente vê as bruxas malvadas, a madrasta, que mostra aquele outro lado negativo, mal das mães. Então, assim, na verdade, esse tema, gente, não é para ajudar vocês a serem uma boa mãe, nem trazer uma receita de bolo, e nem dicas, né? Aqui, 5 dicas para você ser uma ótima mãe. Não, né? Por quê? Porque a gente precisa desconstruir isso. Na verdade, o intuito aqui não é que você se torne uma boa mãe, ou que você perceba se você é uma má mãe ou boa mãe. Não, é desconstruir realmente, né, esse formato que foi construindo ao longo do tempo, que uma mãe boa, ela precisa
ser abnegada, ela precisa amar incondicionalmente, ela tem que dar conta de tudo, dar conta dos filhos, dar conta da vida dela profissional, tudo. Ela tem que ser aquela pessoa que tem que dar conta. E quando algo der errado, o sentimento que eu percebo, né, que perpassa assim nas mães, e eu falo de mim e no meu convívio, e na clínica também, é esse sentimento de culpa, né? É esse sentimento que a gente fica de angústia de se deparar ali com um ser que é tão genuíno, que depende da gente de todas as formas possíveis. E aí quando a gente se depara com esse ser, a gente faz aquela pergunta: vou dar conta? Né? E se não der certo, a culpa é minha. Então, assim, gente, eu acho bacana a gente trabalhar isso, né? A gente perceber isso. Eu tive uma pessoa virou pra mim, assim, em atendimento, uma mãe, e ela falou assim, eu tenho até vergonha de falar isso, ela falou pra mim. Mas, quando meu filho nasceu, eu não o amava. Na verdade, eu até, né, repudiava. E eu só vim amar meu filho depois de 3 anos, né, que ele tinha nascido. E isso é pertinente porque acontece com muitas mães, gente. A gente tá ali com um bebê que é tão frágil e que depende tão da gente, fisicamente, emocionalmente. E às vezes a gente não tá ali legal, a gente não tem uma rede de apoio, um cônjuge que ajude, ou tem ali uns familiares que dêem um apoio, ou mesmo quando dá, né? A gente tem as nossas questões internas, de se deparar e ver, será que é isso mesmo que eu queria? E não tem devolução, e agora como fazer? Eu acho assim que isso passa, né? Foi um sentimento que ela trouxe, foi uma questão que ela trouxe, assim, e até envergonhada, e essa vergonha traz exatamente essa questão de, olha, eu não sou a mãe idealizada, né? Eu não consegui ser aquela mãe que quando o filho nasce, eu já tenho 1000 amores por ela. E eu tenho certeza que muitas mães passam por isso, muitas vezes não comentam com ninguém, né? Até por conta desse julgamento de se eu dizer que não estou bem, se eu disser que depois que o bebê nasceu minha vida mudou e muitas vezes não foi para melhor, eu posso ser julgada e aí entrar nos rolos das bruxas, das más mães. Então assim, eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Se vocês tiverem, né, alguma história nesse sentido, se vocês tiverem algum sentimento parecidos com esse, né, pra gente trocar e aí começar a desconstruir. Eu mesma tive, né, assim, eu tenho um filho de 22 anos e hoje eu tenho uma bebezinha de 9 meses, a Duda, né? Vocês já acho que até viram aí na live, no chamado da live e em alguns outros momentos. Então, assim, quando a Duda nasceu, ela chorava muito, só queria ficar comigo. Então, assim, nem até ir ao banheiro era muito difícil, eu tinha que ir correndo, porque ela queria ficar o tempo todo pegada a mim. Então, assim, eu fiquei muito exausta, ela não dormia direito, tinha muitas cólicas, então quando davam 5 horas da noite, ela chorava desesperadamente, que a gente não sabia o que fazer. E assim, com todo esse cansaço, noite sem dormir, claro, né? A gente hiper cansada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Teve um momento que eu cheguei assim e falei, né? E meu esposo estava do lado e eu falei assim, olha, a minha vida acabou. Tipo, o sentimento que eu tive foi realmente esse, de que minha vida tinha acabado, né? E assim, eu tava, na verdade, verbalizando um sentimento interno que era, eu não tô conseguindo dar conta, né? Eu tô sofrendo com isso e ao mesmo tempo que eu verbalizei isso, eu senti internamente um sentimento de culpa por ter falado isso ou até por ter sentido isso, né? Então, assim, é muito pesado pra gente, né? Quando a gente sente isso e aí a gente se depara exatamente com essa outra vertente de que se eu não tô conseguindo, se eu percebo que eu não consigo dar conta, se eu percebo que eu não tô bem, né? Se eu percebo que aquilo pra mim tá sendo um fardo,
é como se eu estou negando meu filho, não, minha filha. Eu não estou sendo a mãe boa, idealizada, que tem que amar incondicionalmente, que não reclama, que tá ali 24 horas pros filhos. E assim, isso não é uma verdade, né, gente? Tem pessoas que realmente conseguem, porque tem um suporte, porque a criança é de tal forma, mas assim, na realidade, né, esse ideal que a gente cria de mãe, que é exatamente isso, a pura, a santa, a que ama, a que dá conta, isso só é idealizado, mas na vida real, gente, nós somos seres humanos, nós somos mulheres, mulheres que precisam ser cuidadas, mulheres que precisam ser amadas, que precisam ser amparadas, né? Independente de a gente se tornar mãe, entrar nesse papel de mãe, nós somos uma mulher antes disso e vamos continuar sendo também mulher depois que tivermos assumido esse papel de mãe. Mas a sociedade cobra muito isso. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a gente ouve muito isso, né? Esse ditado popular, que é: ser mãe é padecer no paraíso. E de fato, se a gente for pensar bem, porque é o paraíso, ao mesmo tempo que é um paraíso, né? Ao mesmo tempo que para muitas mulheres, gente, isso é um padecer, isso também é um sofrimento. E os dois caminham junto. Não significa que porque eu estou sofrendo em alguns aspectos que eu não ame meu filho, né? Ou que eu não esteja curtindo alguns momentos. Então, assim, essa live foi mais mesmo para desmistificar, para poder deixar vocês também assim mais confortável com esse assunto, que vocês possam se cobrar menos, né? Se entregar mais, ser a mãe possível. Eu acho que a palavra, a frase que é pertinente aqui seja a mãe possível, não a mãe idealizada socialmente, não a mãe, mas a mãe possível, aquela mãe que você pode ser, né? Aquele ser que você é, e quanto mãe você vai continuar sendo aquele ser. Não precisa, gente, assumir um papel que a gente não dá conta, né? De ser a mãe que sempre tá amando, a mãe que cuida incondicionalmente. Não, a gente pode dividir isso. Ou muitas vezes a gente não tem essa aptidão, mas tudo bem, a gente procura outras pessoas que possam nos ajudar, né? Mas a gente sair mesmo dessa cobrança que é muito mais interna do que externa. Claro, tem as cobranças externas e elas são muitas, né? Mas eu acho que a interna é a pior. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela, assim, eu sempre ouço e eu acho que às vezes a gente acaba falando também, né? Tipo assim, a mãe que é mãe não faz isso, né? E aí, quando a gente fala isso, dá aquela conotação. Mãe que é mãe, ou seja, mãe que é a mãe, deveria ser aquela mãe idealizada, não faria isso, né? Mas a gente esquece que existe um ser humano que tem a sua história ali, né? A mãe tem uma história que tem as suas representações de mãe de sua vida, das suas vidas. Muitas vezes elas não foram bacanas, não foram positivas. E elas não conseguem também passar isso para os seus filhos. Elas vão dar o que elas têm. Então, assim, teve uma outra pessoa também que, né, eu trabalhei e aí ela falou exatamente isso. Ela falou assim, tudo que eu menos queria é ser igual à minha mãe. E tudo que hoje eu sou é exatamente igual à minha mãe. Eu ajo com meu filho como minha mãe agia comigo. Eu sei que isso não é legal porque pra mim não foi legal, mas eu não consigo fazer diferente. Então, gente, inconsciente ou consciente, a gente acaba fazendo isso, né? E tudo bem, né? É não se cobrar, é olhar, é tentar fazer diferente, se não for legal para você, mas também não se julgar, porque é o que a gente tem. Então a gente dá o que a gente tem, a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, eu percebo muito esse sofrimento, né? A gente enquanto mãe, quando os filhos já estão maiores também, né? Começa ali da adolescência para a vida adulta, então assim, se o deu certo, entre aspas, né? O filho deu certo, é bacana, a gente fica feliz,
Se não, né, não foi do jeito que a gente queria, a gente começa a se culpar. Onde foi que eu errei? Eu sou muito isso e a gente acaba falando, onde foi que eu errei? E a gente fica procurando um motivo ou algo que a gente tenha feito para que não deu certo, né? Como se existisse uma receita de bolo e aí a gente não colocou os ingredientes certos e por isso que aquela pessoa, aquele filho, não foi o que a gente deseja. Mas enfim, faz parte da vida. A gente não é a mãe que os filhos desejam. Às vezes os filhos não são os filhos que a gente deseja que eles sejam. Mas são as mães reais. São os filhos reais. Gente, com suas qualidades, com os seus defeitos. E nesse processo a gente vai se construindo. Então, é mais nesse sentido, né, que eu gostaria de trazer mesmo para vocês. De que vocês pudessem de alguma forma também internalizar isso e ficar em paz com vocês, em paz com o seu jeito de ser mãe. A Chandra colocou, hoje eu sou a melhor mãe que eu posso e não o que querem que eu seja. É exatamente, Chandra, né, você colocou muito bem, que é exatamente essa mensagem que eu estou tentando passar. É uma cobrança muito grande, realmente, né? Eu acho que é um dos papéis mais cobrados, porque a gente nunca ouve assim, tipo, se não deu, a criança começa a apresentar problemas, eu percebo, assim, né? Muito mais na minha profissão, assim, as mães pedindo ajuda, as mães levando os filhos para terapia, as mães se questionando se elas estão fazendo algo de errado, o que elas podem fazer para dar certo. E a gente vê, gente, olha os pais que vocês tiverem aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando que vocês não se implicam, mas eu estou falando que na maioria dos casos, né, tem pais e tem pais, mas na maioria dos casos, assim, este papel é muito mais da mãe, né? Essa cobrança, na verdade, é muito mais das mães, né, de não deu certo, elas correm atrás, elas precisam dar conta daquela criança, elas precisam que dê certo, que é como se fosse um projeto delas. E os pais, muitas vezes, eles ficam ali, né, um pouquinho à parte, não tem esse envolvimento. E é isso, Chan, que bom que você, né, consegue internalizar, se sentir assim. E, assim, espero que muitas pessoas também, né, elas tentem, né, internalizar isso, que se as crianças não são do jeito que elas gostariam, né? Se as crianças desobedecem, se as crianças fazem ou tem algum comportamento que destoa um pouco, procurar ajuda de parentes, né? De tantas outras coisas que a gente pode, mas assim, não entrar no processo de culpabilização mesmo de si, enquanto mães. Eu acho que isso é muito importante. Não é fácil, porque é algo muito internalizado culturalmente na gente, de que ser boa mãe, né, como eu trouxe no início, ser boa mãe e aí a gente acaba se comparando, você não fez isso, eu não sou boa mãe. Então, assim, é um processo mesmo diário de desconstruir e de construir a mãe possível, tá, gente? O que eu acho que bacana aqui não é se você é uma boa mãe, receitinha de bolo, seja a mãe possível, né? A mãe que se doa no como ela pode, da melhor forma que pode, mas sem esquecer que ela é uma mulher, que ela é ser humano, que ela tem qualidades, que ela tem defeitos e tudo bem com isso, tá, gente? Eu acho que isso seria, assim, a mensagem principal. Um outro ponto, assim, que eu percebo é que a mãe de antigamente, gente, não tem como ser... A mãe de hoje não tem como ser a mãe de antigamente. Vocês concordam? Por exemplo, no tempo da minha avó, vou um pouquinho mais longe, né? Normalmente, naquela época, as mulheres, elas viviam no lar. Elas viviam praticamente para tomar conta da casa e cuidar dos filhos, criar os filhos. Era mais uma função das mulheres. E os homens saíam para trabalhar. Então, sim, as mulheres, elas tinham mais aquele tempo, né, de estar ali envolvida mesmo no dia a dia da criação dos filhos. Mas hoje, gente, em pleno século XXI, é totalmente diferente. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Então, a gente tem a licença maternidade, que na maioria das vezes são 6 meses. Tem gente que nem tem a licença maternidade. Precisa voltar a trabalhar.
né? Precisa ter a sua vida acadêmica, social. E tem um ser ali que precisa tomar conta. Tem o filho. E aí? Cabe a gente ter a mesma cobrança que nós tínhamos antigamente com a gente enquanto mães. Hoje, na nossa era, de que a mãe precisa dar conta do filho de todas as formas, não é, é humanamente impossível, gente. Né? Primeiro porque a gente vai precisar de alguém que tome conta dessa criança, a gente vai precisar de um suporte, né, ali de familiares, de amigos, vizinhos, que possam te dar um suporte, socorrer, ou seja, olhar a criança em algum momento, né? A gente fica mais fora do que em casa, ou seja, a criança é muito mais educada pelas pessoas que estão ali no dia dela, no dia a dia, do que com os próprios pais, com a própria mãe, porque a mãe sai de manhã e muitas vezes só chega à noite, às vezes não tem nem tanto contato com esses filhos. Então, assim, são muitas questões, né? São muitas demandas que não tem, gente, como a gente ficar se cobrando o tempo todo de sermos essa mãe maravilhosa, essa mãe perfeita. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de passar hoje é que vocês sejam as mães possíveis que vocês puderem ser, da melhor forma, e vivam bem com isso, né? Curtam os seus filhos também da melhor forma que vocês puderem, porque isso vai ser mais saudável para vocês dois. Chandra colocou aqui: a sociedade espera que a mulher crie os filhos como se não trabalhassem e trabalha como se não tivesse filhos. Um paradoxo. Exatamente. Né? Como eu tinha falado anteriormente, você traz muito bem, né, Chandra? Que é exatamente isso, né? No tempo lá das nossas avós e muito mais atrás, as mulheres viviam, né? Era uma função das mulheres, única das mulheres, de tomar conta dos filhos e tomar conta da casa. Hoje, gente, em pleno século XXI, é uma outra realidade. A gente precisa trabalhar, né? E precisa sair, precisa cuidar desses filhos, precisa dar conta de tantas coisas. E como a Chandra botou, né? O emprego, o trabalho não quer saber. Né? A gente precisa dar conta das nossas funções e muito bem, e chegar em casa, dar conta dos nossos filhos e sermos cobradas. Então, assim, não dá pra gente fazer essa cobrança com a gente. Né? E também não dá pra gente escolher, ou vou ter filho ou não vou trabalhar. E aí, não existe essa possibilidade, pelo menos para a maioria das mulheres e também no tempo atual. Então, assim, a dica, gente, se cobra menos, se perceber que alguém está cobrando, olhe para você, perceba que você é o melhor que você pode, que você está se doando o melhor que você pode e que não tem como você ser a Mulher Maravilha, não precisa, né? Não tem como, você só vai adoecer. Perceba que você pode contar com outras pessoas, não tem problema nenhum, né? Seja com familiares, são pessoas que trabalham na sua casa. Isso é importante que vocês tenham essa rede de apoio, que a gente tenha essa rede de apoio enquanto mães, enquanto pais. Né? A gente quem tem filhos adolescentes, eu tenho filhos adultos, lembra daquele ditado? Filho criado, trabalho dobrado. Então, assim, continua, né? Filho não tem idade. É ad eterno, vamos estar sempre envolvidos no processo de crescimento deles. Então, procurar da melhor forma e saber que também nesse processo a gente ensinou o que pôde, demos e doamos o que podemos de melhor, mas que vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas dele. E se não foram umas escolhas bacanas, se não foram escolhas que não seja do agrado da gente quanto mães, é que a gente pense assim: nós fizemos o que podemos, nos damos o nosso melhor e eles fizeram as escolhas deles. Não é a nossa culpa, gente. Não vamos entrar nesse movimento de culpabilizar, né, a gente mesmo, de sentimento de que eu fiz algo errado. Então, assim, nesse Dia das Mães, né, que vai ser domingo, eu espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês fiquem em paz com a consciência de vocês, que vocês fiquem tranquilas, que vocês aproveitem o Dia das Mães e que internalizem realmente isso. Eu sou a mãe possível, porque nos tempos atuais, ser a mãe possível já tá bom demais, né? Claro que a gente entende que para criar filho requer, né, que a gente dê amor, afeto e limites,
né? Mas que receitas de bolo, gente, não existe. Então, assim, eu não estou aqui para, de fato, dar dicas de como ser uma boa mãe, mas eu estou dizendo que vocês já são uma boa mãe do jeito que vocês são. E vamos dormir com isso e vamos comemorar esse dia, porque é um dos papéis mais importantes, gente. Né? Um dos papéis mais importantes na vida de qualquer ser humano é o papel de mãe. Então, parabéns para todas as mães que estiverem assistindo, para os pais também que fazem papéis de mãe, tá, gente? Para mim e para todos que estiverem aqui. Então, assim, vamos encerrar, tá? Espero que eu tenha sido clara. Se alguém quiser deixar algum comentário, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. E lembrando, gente, do nosso canal, lá no Fala Psi, no YouTube, que a meta dos 500 inscritos, tá? Agradecendo a todos vocês que já se inscreveram. E também, assim, pedindo para aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam, tá? Compartilhe o máximo de que vocês puderem para as outras pessoas, para que esses temas agreguem valores à vida deles e que vocês tenham uma boa noite, tá bom, gente? E um feliz Dia das Mães. Para você, Chan, para você, Ara, para você, Amor, para todos que estão aqui. Um beijo.